Olá pessoal, eu sou Eduardo Vinícius Matheus Silva, professor e coordenador do curso de Educação Física da Universidade Federal do Ceará, né, e fiz esse vídeo aqui para falar um pouco para vocês nessa semana da Consciência Negra sobre a minha trajetória, né, enquanto professor de Educação Física e também um pouco sobre a minha experiência com o atletismo, né, modalidade da qual eu fui atleta, né, e atualmente sou professor da modalidade, né, para tratar da temática étnico-racial nessa semana tão importante em que se comemora o Dia da Consciência Negra, né, e por meio dessa minha trajetória, das minhas vivências no atletismo e também do meu campo de atuação e estudo, né, sobre as relações étnico-raciais no atletismo e na educação física, tratar de algumas temáticas como a representatividade negra, né, a importância da inserção do negro no esporte, né, e a questão também do racismo dentro do esporte, ok? Então, como eu falei para vocês inicialmente, meu primeiro contato com o campo da educação física, né, na verdade com o campo do esporte, se deu como atleta, né? Eu fui atleta da prova de lançamento de martelo no atletismo durante uma década, 2 décadas mais ou menos, né? E o atletismo ele acaba se caracterizando, principalmente aqui no Brasil, pela grande presença de pessoas negras, né? Inclusive esse foi um dos fatores, de certa forma, né, que fez com que eu me afeiçoasse bastante à modalidade, né? Porque logo numa das minhas primeiras competições eu me senti bastante identificado, né, por perceber que praticamente 60%, 70% das pessoas que praticavam aquela modalidade que tinham sucesso, tinham uma característica muito parecida com a minha, né? Principalmente nas provas de arremesso, né? Todos eles eram bem grandes, obesos, né? Bem pesados e negros, né? E para quem vinha de uma educação física em que normalmente não se valoriza as pessoas de porte grande, né? As pessoas mais pesadas, foi muito interessante para mim perceber que havia uma modalidade, uma prova do atletismo que apreciava esse tipo de pessoa e que esse tipo de pessoa tinha sucesso, né? E que normalmente, e que além disso, grande parte dessas pessoas aí eram negras, né? Então, esse foi um fator e sempre fiquei com essa coisa na cabeça, né, de querer entender por que no atletismo isso acontecia. E depois fui percebendo que isso existia também em outros esportes aqui no Brasil, né, no basquete, no atletismo. E em contrapartida, em outras modalidades isso não acontecia. E essa sempre foi uma preocupação. Depois, na graduação, procurei investigar um pouco essa temática, mas por ser sempre um tema que, de certa forma, a gente pode dizer que é um tema tabu, né, que é difícil de se estudar e que no Brasil existe toda uma preocupação em se silenciar sobre esses assuntos, né, por se entenderem que são temas polêmicos e até como forma, de certa forma, como medo, né, daquilo que aconteceu, do que foi feito pelo próprio Hitler, né, que tentou comprovar que a raça ariana era superior às outras no esporte, né. Existe até hoje um certo medo de que possa qualquer raça querer se colocar como superior por conta dos seus desempenhos, né, na pista ou nas piscinas, né. Mas, de qualquer forma, sociologicamente pensando, é importante você entender, né, porque que se dá essa presença tão grande em algumas modalidades e outras não, né? E aí, com o tempo, a gente passa a perceber que, embora muitas vezes se remeta esse tipo de discussão à questão fisiológica, né, colocando isso como um fator quase que inato, né, que determinada população ou raça, né, que é um conceito que a gente sabe que não é o conceito mais correto, que mais correto é o conceito de etnia, né, possui determinadas características, enquanto outras não têm. Embora isso também possa ser importante se a gente for considerar realmente a questão de etnia, né, de grupos étnicos e não raça como um todo, que é algo muito, muito amplo, que existem também as determinantes econômicas, né, as determinantes sociológicas que acabam influenciando muito, né? E que por isso talvez que nós tenhamos tão poucos negros nas práticas da natação e tantos negros nas práticas do atletismo, né? E no caso específico do Brasil também, essa presença bastante grande da população negra se deve ao sucesso, né, que foi obtido por essa população nas grandes competições, né, principalmente nos Jogos Olímpicos,
né, quando os primeiros medalhistas, né, os grandes nomes do esporte nacional, no início dos anos 50, né, foram todos eles negros, né, principalmente no atletismo, que a gente pode destacar a figura do Ademar Ferreira da Silva, que foi bicampeão olímpico, né, nas Olimpíadas de 1952 e 1956, né? E a partir do momento que o Ademar consegue essas medalhas, essa população começa a ter sucesso, e isso faz com que ocorra uma certa abertura para essa população, né? Mas não que essa abertura também tenha se dado de forma tranquila e pacífica, né? Porque afinal de contas estamos no Brasil, né? E existem relatos de vários atletas dessa época, né, falando do acesso que eles conseguiram aos grandes clubes na época, né? Clubes de elite, que para poder ter sucesso nas competições de atletismo tiveram que abrir suas portas para os atletas, né? Os aceitando como atleta, como sócios, não como sócios, né? Mas sim como atletas militantes. Então eram pessoas que podiam frequentar o clube principalmente para treinar, mas que não podiam usufruir também das estruturas dos clubes, né? Eu sempre relato um depoimento da Odete Domingues, que foi uma grande lançadora de disco do Brasil, que teve sua carreira iniciada nos anos 50 e prossegue até os anos 90, quando eu era atleta ela ainda competia, né? Que ela relata de uma época no clube paulistano que ela representava, em que os atletas, né, que eram todos negros, tinham muita vontade de entrar na piscina do clube, e isso era proibido, né? E ela lembra que um dia, cansados dessa situação, os atletas resolveram, depois do treinamento, se reunir, e todos eles entraram na piscina do clube paulistano e nadaram. Obviamente, quando foram descobertos, foram punidos, né? Foram expulsos da piscina. E o mais triste para ela, né, que ela diz dessa história, foi que no dia seguinte a piscina foi tirada toda a água da piscina, né, e jogaram álcool e fogo na piscina para desinfectar, né, por conta da presença desses atletas negros na piscina, né? Então não dá para a gente achar que essa inserção dos negros no atletismo foi tão tranquila, né? Mas como no esporte o que vale é o resultado, né, esses atletas continuaram tendo seu espaço, né, e prosseguiram dentro do atletismo, né, e até hoje o atletismo brasileiro tem essa característica, né, de bastante presença, mas ainda faltam, né, representantes do atletismo em alguns setores, né? Até hoje não tivemos um presidente negro na Confederação Brasileira de Atletismo, né? O máximo que tivemos foi um vice-presidente, que é o caso do Nelson Prudêncio, né, que foi um grande atleta que foi vice-presidente. Temos casos de alguns treinadores, então, que de certa forma é uma situação bem melhor do que de outras modalidades, né? Então, de certa forma, o atletismo também ele mostra um pouco dessa face aí do racismo estrutural que ainda persiste, né? Tem algumas concessões, mas ainda existe um espaço a ser conquistado, né? E eu gosto muito de fazer esse paralelo com outro ambiente que eu passei a frequentar depois, né, da carreira de atleta, que é o espaço acadêmico, do qual eu faço parte hoje, né? Que é um espaço muito ligado com o campo da educação, em que eu já não havia essa presença tão grande de pessoas negras, né, conforme você vai avançando na escolaridade, né, porque as próprias estatísticas demonstram, né, que a porcentagem de pessoas negras no ensino superior ainda é muito baixa, principalmente na minha época, né, me formei nos anos 90, já era um percentual bastante baixo, e conforme você vai avançando para pós-graduação, né, mestrado e doutorado, esse índice passa a ser cada vez menor, né? Inclusive na minha atual função de professor de ensino superior, os índices são extremamente baixos, né? Índices de 5%, no máximo 10% de professores negros em universidades públicas, né? Então você vai de um ambiente como o atletismo, que a presença era muito grande e valorizada, e vai para um ambiente em que essa presença é muito pequena, né? Quase nenhuma, e aí que não há essa valorização toda, e que muito pelo contrário, né, existe até uma questão muitas vezes de surpresa quando vem uma pessoa negra atuando nesses campos, né? Então que mais uma vez a gente vê também essa coisa do quanto o racismo ainda é forte, né? Então no esporte, que tem uma característica mais física, né, que de certa forma é algo que se atribui como possível ou como determinado à população negra, essa presença é grande, mas em funções que são voltadas mais para o aspecto intelectual, que durante muito tempo e ainda hoje, de certa forma, não são vistas como algo
voltado ou específico para essa população, essa presença já diminui bastante, né? Então essa minha história eu acho interessante para perceber bem a minha vivência nesses dois mundos, né? Ainda que na educação física, por ser de certa forma um campo intermediário, né, a gente não perceba tanto essas diferenças, né? Que de certa forma elas ficam quase que nesse meio termo, né? Porque apesar de ser professor do nível superior, né, numa universidade com mestrado e doutorado, sou um professor de educação física, né? E a educação física dentro do campo da universidade ainda é visto como uma das áreas, infelizmente, menos intelectualizadas, né? E mais corporais. Então, de certa forma, diminui um pouco a surpresa, porque, tudo bem, é mestre, é doutor, mas é de educação física, né? Então, que de certa forma diminui um pouco desse impacto, né? Então, isso mostra o quanto que a gente vive ainda num mundo muito pautado, né, nessas diferenças de raças e diferenças daquilo que você espera para determinadas populações, né? O que se espera de um homem negro, o que se espera de uma mulher negra, de uma pessoa branca, né? Em que a cor da pele acaba, por conta dos estereótipos, né, determinando aquilo que seria o que se espera de determinadas pessoas, né? Mas acho que o mais importante é que a gente não se prenda, né, a esses estereótipos, essas definições que nos são colocadas, né, e que nós busquemos sempre fazer aquilo que nós gostamos, né, aquilo que nós temos interesse, sempre buscando uma preparação de excelência, né, porque isso é uma das coisas também que sempre fica destacada, né, na história das pessoas negras, né, que a gente sabe que para você conseguir um bom espaço, né, você precisa se esforçar muito e precisa mostrar realmente que você tem aquelas condições, né? Então isso faz com que você realmente se prepare o máximo possível, né, para evitar qualquer tipo de constrangimento, né? Mas infelizmente mesmo assim, em alguns momentos ainda ocorrem algumas coisas que a gente não gosta muito, né? Mas considero que é importante, né, que esses espaços sejam ocupados, né? Porque, usando aí um termo que é muito importante hoje em dia, né, a representatividade é algo que traz muitos impactos, né? Então, se eu comecei a fazer atletismo de certa forma por essa questão da representatividade, né, por me sentir representado, por me sentir acolhido, né, eu acho que é importante que outras pessoas que busquem outros campos, né, como a atuação no ensino superior, também se sintam representadas, se sintam acolhidas, né, por outras pessoas negras, né, que atuem nesse campo, tá? Então, de certa forma, esse que foi o meu relato, essa que é a minha mensagem, né, alusiva ao Dia da Consciência Negra, que é um dia muito importante, né, que mais do que de comemoração, é uma data para reflexão mesmo, para a gente pensar, né, sobre qual o papel, né, das pessoas negras e também das pessoas brancas, das pessoas não negras, né, na construção, né, desse nosso país, que é o Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos.